Olá pessoal, boa noite. Vamos cultivar a fé que nos liga ao Messias missão? Então vamos aos estudos dos nossos ensinamentos, os escritos divinos deixados por Meixo Sama. Mensagem de sabedoria. O ser humano que realiza grandes feitos deve se preocupar com as pequenas coisas. Quem se preocupa com coisas grandes e não percebe as pequenas, torna-se um fracassado. Mokichi Okada, Gotas de Luz, volume 1, página 89. Ensinamento de Meixo Sama. Cultivo agrícola sem adubos. Para explicar o que é o cultivo agrícola sem adubos, começarei pelo seu princípio básico. Afinal, o que é o solo? Sem dúvida, ele foi feito pelo Criador para cultivarmos cereais e hortaliças, que são importantíssimos para a manutenção da vida humana. Por conseguinte, sua essência é profundamente misteriosa, impossível de ser decifrada pela ciência materialista. Até hoje, a agricultura, sem perceber, acabou tomando o rumo errado e, como consequência, menosprezou a força do solo, chegando à conclusão de que para se obter produtos agrícolas melhores, o solo dependia de adubação artificial, que usa esterco, fertilizantes químicos, entre outros, fato verificado até hoje. Consequentemente, o empobrecimento e as modificações gradativas das características do solo, sua capacidade produtiva acabou diminuindo. Sem perceber isso, o ser humano se iludiu, acreditando que a causa das más colheitas é a falta de adubo, e passou a utilizá-lo em maior quantidade, o que acabou reduzindo ainda mais a força do solo. Atualmente, o solo japonês está tão pobre que a unanimidade dos agricultores lamenta o fato. Vou listar alguns fatos que fique claro como a adubação artificial é terrível. 1. Hoje, o maior problema talvez seja o aparecimento de pragas. No entanto, sem procurar elucidar as causas do surgimento, os agricultores têm se concentrado apenas no seu extermínio. Penso que eles agem assim justamente por não conseguirem descobrir a causa. Acreditaram sem alternativa ser essa a melhor maneira de combatê-lo. O fato é que as pragas surgem dos adubos, e o atual aumento da espécie de pragas é inteiramente decorrente do crescimento do tipo de adubos. Os agricultores desconhecem que os pesticidas empregados, ainda que consigam combater os insetos indesejados, infiltram-se no solo e o degradam, causando o aparecimento dessas pragas. Absorvendo os adubos, as plantas enfraquecem-se acentuadamente e dobram-se em facilidades entre a ação do vento e da chuva. Da mesma forma, pela ocorrência da queda das flores, a quantidade de frutos é reduzida. Além disso, pelo fato de as plantas alcançarem maior altura e suas folhas se tornarem maiores, os frutos acabam ficando à sombra.
Por essa razão, no caso do arroz, do trigo, da soja e das cascas, ficam mais grossos e os grãos menores. O sulfato de amônia e a amônia presente no esterco, bem como os demais fertilizantes químicos, na maioria, são venenos violentos. Uma vez que eles são absorvidos pelas plantas, geralmente acabam sendo ingeridos também pelo ser humano. Mesmo que isso ocorra em quantidades ínfimas, não se pode dizer que essas substâncias não façam mal à nossa saúde. A realidade nos mostra que mais de 80% dos japoneses possuem parasitas, principalmente os vermes intestinais, e sua causa, evidentemente, são os ovos contidos nos estercos que se desenvolvem no interior do corpo humano. A própria medicina está afirmando ultimamente que se suspender por 2 ou 3 anos a utilização do esterco como adubo, o problema de vermes e demais parasitas deixará de existir. Nesse aspecto, os resultados obtidos pela agricultura sem o uso de adubos são fabulosos. 4. Ultimamente, o preço dos adubos tem aumento, de modo que a despesa que se tem com eles é quase igual à receita oriunda da venda dos produtos aos órgãos controladores, cujos cálculos são conduzidos com os dos agricultores, que por sua vez são forçados a vender seus produtos também no mercado paralelo. 5. É grande o esforço e o trabalho expedido com a compra e aplicação dos adubos e inseticidas. Os produtos obtidos por meio do cultivo sem adubo são extremamente saborosos e, como se desenvolve bem, tanto o tratamento do produto quanto a colheita são bem maiores que os adquiridos com adubos. Com o que acabo de expor, creio que o leitor pode compreender que as toxicidades dos adubos é realmente pavorosas e que o cultivo que não os utiliza é muito mais vantajoso. Em uma análise geral, podemos concluir que na economia agrícola não será nada difícil duplicar seu lucro. Não seria exagero afirmar que, na verdade, se trata de uma revolução jamais vista na agricultura japonesa. A seguir, vou apresentar o método e os resultados que atingi com minha experiência e os relatos de várias pessoas que já alcançaram excelentes resultados decorrente à prática desse tipo de cultivo. O que penso é o seguinte: entre os japoneses, quantos deles conhecem o verdadeiro sabor das hortaliças e legumes? Diríamos que pouquíssimo. Isso porque, evidentemente, hoje não existe nenhum produto agrícola em que não se utilizem fertilizantes químicos e esterco. Absorvendo esses elementos, os produtos acabam perdendo o sabor atribuído pelos céus. Se, ao invés disso, fizermos com que os mesmos absorvam os nutrientes próprios da terra, seu sabor natural, que é realmente magnífico, surgirá espontaneamente. Minha alegria de viver tornou-se incalculavelmente maior após conhecer o sabor das hortaliças e legumes cultivados sem os adubos, além da economia de dinheiro e de mão de obra. Ficamos livres do desagradável mau cheiro e do risco de propagação de parasitas. Essas hortaliças tornam-se mais saborosas, reduz-se o surgimento das pragas e decorre o aumento da produção. Enfim, matam-se 7 coelhos com uma só cajadada. Não consigo ficar sem agir por um minuto sequer diante de um problema tão sério,
Quero levar esta boa nova ao mundo inteiro e compartilhar seus benefícios o quanto antes possível. Primeiramente, quero explanar a teoria e sua prática. Afinal, qual é a capacidade do solo? Ele é formado pela união dos três elementos fundamentais: terra, água e fogo, que constitui a força da trilogia. Evidentemente, o elemento terra é a força fundamental para o desenvolvimento das plantas e os elementos água e fogo são a força complementares. Logo, de acordo com a quantidade do solo, que é a força primordial, a influência das plantas será boa ou má. Assim sendo, as condições básicas para desenvolvermos um bom cultivo é a melhoria da qualidade do solo. Quanto melhores forem as propriedades do elemento terra, mais satisfatórios serão os resultados. Então, qual o método para tornar o solo fértil? Sem dúvida, consiste em fortalecer sua vitalidade. Para tanto, é necessário primeiramente torná-lo puro e limpo, pois quanto mais puro ele for, mais é sua força para o desenvolvimento das plantas. Até hoje, contudo, a agricultura considerava positivo aplicar ao solo o máximo possível de adubo, contrariando o que foi exposto acima, de onde se pode concluir o quanto ela está errada. Para explicar isso, acho que o leitor poderá compreender melhor se eu recorrer a uma explicação que mostra o contrário dessa lógica. O que seria isso? Desde a antiguidade, os adubos são considerados indispensáveis ao plantio. Mas a verdade é que quanto mais os agricultores os aplicam, mais eles vão matando o solo. Com a adubação, conseguem-se bons resultados temporariamente. Pouco a pouco, no entanto, o solo vai se envenenando, tornando-se necessário o uso de mais adubos para a obtenção de boa colheita. Assim, quanto maior for a quantidade de adubo, maior será o resultado contrário. A melhor prova disso está no fato de que quando a colheita de arroz começa a diminuir, os risicultores acrescentam terras de outros locais ao seu campo irrigado para melhorá-lo. Com esse procedimento, a produção agrícola aumenta temporariamente. Nesse caso, eles partem de um julgamento equivocado e interpretam que o cultivo consecutivo ao longo dos anos absorve o nutriente do solo, causando seu empobrecimento. Entretanto, não percebem que isso ocorreu devido à sucessiva utilização de adubo. As terras novas, isenta de adubos, que são introduzidos ao arroz, têm atividades mais intensas e por isso é possível obter bons resultados. Gostaria de encerrar a explicação teórica e esclarecer uma a uma as vantagens práticas da não utilização de adubo. Em primeiro ponto, a destacar como característica do cultivo sem adubo é a baixa altura das plantas. No cultivo com adubo, elas se tornam mais altas e as folhas ficam maiores e mais densas. Tratando-se de leguminosas, conforme já me referi, os frutos ficam à sombra e não apresentam bom crescimento. Ocorre também uma maior queda das flores e, consequentemente, frutificação também diminui. No caso da soja, em especial, se for cultivada sem adubo, a produção dobra e nenhum grão se apresenta bichado. Ademais, seu sabor é incomparável, a ponto de deixar as pessoas admiradas. Da mesma forma, em outras espécies como ervilha, fava e casca, é excepcionalmente macia.
Outro aspecto relevante é que o cultivo sem adubo jamais ocorre fracasso. Às vezes, um leigo resolve plantar batatas e o colhe em quantidade reduzida em tamanho pequeno. As pessoas costumam lamentar a péssima produção, mas não percebem que isso resultou do uso excessivo de adubo e interpretam o efeito resultado de maneira equivocada, ou seja, atribuem o fracasso à falta de adubo e passam a usá-lo em maior quantidade, o que faz piorar a situação. Se essas ocasiões indagamos os técnicos ou as pessoas experientes, estes dizem, por exemplo, que o motivo se encontra na semente, que não eram boas ou que foram semeadas fora da época apropriada, ou então na acidez do solo. Todos dão respostas que fogem totalmente ao ponto vital e sequer percebem a verdadeira causa. Contudo, as batatas produzidas sem o uso de adubos apresentam-se bem brancas, cremosas, de aroma agradável e saborosas. São tão deliciosas que, a princípio, nos fazem pensar que são de alguma espécie diferente. O mesmo se verifica com o inhame e outros tubérculos. A batata doce, principalmente, deve ser plantada em canteiros altos, e entre elas deve haver uma boa distância, de modo que recebem bastante sol. Dessa maneira, consegue-se batatas enormes e deliciosas, capazes de impressionar qualquer pessoa. Aliás, parece que os próprios agricultores não costumam adicionar muito adubo ao solo quando se trata de produzir batata doce. Agora, tecerei considerações a respeito do milho. Seu cultivo sem adubo tem apresentado tão ótimos resultados que merece um destaque especial. No início, por 1 ou 2 anos, a colheita pode não satisfazer as expectativas, visto que as sementes ainda contêm as toxinas dos adubos. Entretanto, por volta do 3º ano, os resultados já começam a aparecer sem toxinas no solo nem nas sementes. O milho cresce com caule bastante grosso, se suas folhas apresentam um verde vivo. Se for plantado em um local onde não há escassez de água nem de sol, as espigas apresentam-se longas, com os grãos bem dispostos e sem espaço entre eles. Logo, na primeira mordida, percebe-se que são macios e doces, com um sabor inesquecível. Quanto aos nabos, são branquinhos e lisos, cremosos, grossos e adocicados, o que torna muito saboroso. Os nabos, fibrosos e ásperos, são decorrentes dos tóxicos dos adubos. Aliás, as hortaliças produzidas sem adubos apresentam boa coloração, maciez e um suave e agradável aroma que estimula o apetite e, em absoluto, encontra-se sinais de pragas, uma vez não é aplicado esterco na fertilização, são muito mais higiênicas. O que eu gostaria de recomendar especialmente são as berinjelas obtidas por meio do cultivo sem adubo. Elas apresentam excelente coloração, aroma agradável e casca macia, as quais realmente estimulam o apetite. Em minha casa, atualmente, ninguém mais aprecia berinjela produzida com adubos. Na produção de arroz, deve-se misturar bem a palha do arroz picado ao solo alagado.
pois a mesma, por absorver o calor, aquece o solo. Ainda um detalhe já bastante conhecido: a água fria das montanhas é prejudicial à plantação. Neste caso, não se deve fazer lagos intermediários no percurso dessa água, pois, devido à profundidade desse reservatório, a água não chega a aquecer adequadamente. Por conseguinte, as valas devem ser mais rasas e extensas possível. No caso de cucurbitaceas, como o pepino, a melancia, a abóbora, qualquer produto consegue obter excelente produtos como nunca experimentados. Os pés de arroz, de trigo, são baixos, mas no que se refere à quantidade e qualidade de grãos, são excelentes. O arroz, sobretudo, apresenta um peso, brilho, consistência, além de excelente paladar, e vem sendo sempre classificados como arroz de categoria superior. Apesar de da forma simples, creio que podem expor as vantagens do cultivo agrícola sem adubo. Não devem existir melhores perspectivas do que essas que mencionei para os praticantes de horta caseira que vemos atualmente em quase todos os lugares. Primeiramente, porque a aplicação do esterco não só acarreta transtornos insuportáveis aos praticantes amadores, como também pode trazer resultados ruins, além dos inconvenientes e indesejáveis vermes intestinais que acabam se hospedando no intestino humano. Até agora, embora fosse por desconhecimento da causa, trabalhava-se muito e obtinha-se pouco sucesso. Em contrapartida, no meu caso, apenas semeei e não tenho maiores trabalhos a não ser por remoção do mato, que preciso realizar de vez em quando. Eu obtenho excelentes hortaliças, portanto, posso afirmar que não há nada mais insignificante do que esse método de cultivo. Embora não haja necessidade de adubo químico nem de esterco, conforme já explicado, é preciso usar compostos naturais intensivamente. Vou detalhar a respeito. O mais importante para o desenvolvimento das plantas em qualquer cultivo é ter cuidado com as pontas das raízes. Esse cuidado consiste em fazer com que as radicelas cresçam livremente. Para isso, deve-se evitar o endurecimento do solo. O composto natural precisa estar semi-decomposto, pois se o estiver totalmente, acabará facilitando a compactação do solo. Aquele que é feito usando-se somente capim decompõe-se rapidamente, mas o composto de folhas de árvores demora muito mais, devido à fibra e nervura, que são duras. Por conseguinte, é necessário deixá-las por longo tempo, até que ocorra sua suficiente decomposição. Como já afirmei anteriormente, a razão disso consiste na obstrução do crescimento das plantas das radicelas causadas pelas fibras e nervuras das folhas utilizadas como composto orgânico. Ultimamente, ouvimos dizer que é bom fazer o ar chegar às raízes das plantas, mas acho que isso não tem sentido, pois, sendo um solo poroso que permite até passar o ar,
nele se processará um bom desenvolvimento radicular. Por conseguinte, de fato, o ar nada tem a ver com isso. Manter o solo aquecido é outro ponto que merece atenção. No caso das hortaliças e legumes mais comuns, basta fazer uma camada de composto natural de mais ou menos 30 centímetros, a partir de uma profundidade de aproximadamente 30 centímetros. Tratando-se, por exemplo, de nabo, cenoura, bardana, cujas raízes constituem a parte mais importante e profundidade deve ser compatível com o comprimento da raiz de cada planta. O composto à base de folha, de ervas e capins tem que ser bem misturado à terra. O composto à base de folhas e árvores deve ser aplicado para formar o leito do solo, conforme já expliquei anteriormente. Considero este procedimento ideal. Ultimamente, fala-se muito na inconveniência da acidez do solo, mas a causa está nos adubos. Portanto, se deixar de usá-lo, essa preocupação passa a não mais existir. Há outro aspecto que surpreende as pessoas. A agricultura considera danosa a prática do cultivo repetitivo. No entanto, tem obtido ótimos resultados com esse procedimento. Além disso, a cada ano que passa, eles têm melhorado. Pode até parecer milagre, mas há uma boa razão para isso. De acordo com o que tenho declarado, para dar vida ao solo e ativar sua força, é necessário que se realize o maior número de vezes possíveis a cultura repetitiva, pois assim a terra cria naturalmente uma adaptabilidade no sentido de desenvolver melhor o cultivo de hortaliças e legumes. Sem utilização de adubos, a quantidade de pragas poderá não chegar a zero, mas próximo a isso. Os próprios agricultores têm afirmado que o excesso de adubos aumentam as pragas para a produção de charutos. Sabe-se que a melhor matéria-prima é produzida em Manilha e Havana, que não apresentam folhas comidas por bicho. O aroma é muito agradável. Certa vez ouvi um especialista dizer que não se utiliza nenhum adubo na produção dessas folhas e fumos. A não ocorrência de inseto em ervas daninhas e o agradável aroma de algumas ervas silvestres comestíveis colhidas na primavera, entre elas a aster e a mena e a salsa japonesa, são decorrentes principalmente da ausência de adubo. Há mais um aspecto ao qual deve estar atento. Quando se produz o cultivo sem adubo em uma terra da agricultura convencional em que os adubos vinham sendo utilizados, não se obtém bons resultados. Durante 1 ou 2 anos, por essa terra está intoxicada. É como uma pessoa que bebe. Deixar de fazê-lo abruptamente por algum tempo fica meio atordoada. O mesmo problema se aplica com os fumantes inveterados. Quando se repetem, suspendem o fumo, ou quando os viciados em morfina ou cocaína ficam sem estes entorpecentes e não aguentam ficar sem eles.
Deve-se, portanto, ter paciência por 2 ou 3 anos. E nesse aspecto de tempo, com a diminuição gradativa das toxinas do adubo do solo e nas sementes, o solo começará a manifestar sua força, com a condição que acabo de tecer sobre cultivo sem adubo. O leitor deverá ter compreendido o quanto a agricultura tradicional está errada. Evidentemente, este novo método não tem nenhuma ligação com a fé, bastando utilizar os compostos naturais para se obterem resultados surpreendentes. Contudo, conseguiremos um efeito ainda melhor se, além desse procedimento, purificarmos o solo por meio da luz de Deus. Coletânea Série Gicam, volume 2, 1º de junho de 1949, página 17 a 127, Alicerce do Paraíso, volume 5, Meixo Sama. Muito obrigado. Compartilhem e se inscrevam no canal. Muito obrigado.